Por outro lado, o discurso do esporte, ele é um discurso que está muito vinculado ao que o próprio Foucault chama de poder pastoral, né? Que é a questão do autossacrifício. Então, você vê os atletas aí deixando de fazer coisas para porque eu preciso ir bem na competição e tal, né? Então, a questão da obediência, da disciplina, de seguir um rebanho, né? Para se destacar, tudo isso tem a ver com um discurso capitalista que está por trás, que valida o esporte, né? Que valida a esportivização. O programa Esporte Sociedade é um projeto da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Tradições Culturais e Esportes de Combate. O entrevistado é o professor efetivo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e da Prefeitura Municipal de Piracicaba, em São Paulo, Fábio Pucinelli. O entrevistador é o estudante de doutorado na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, Marcelo Oliveira. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Oliveira, sou doutorando em Educação pela USP, aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Sou também membro do GEPESP e do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, deste canal Esporte Sociedade. Esse projeto tem como objetivo discutir e levar temas que a gente aborda aqui na universidade, que relacionam esporte e sociedade, ou seja, investiga a dimensão social do esporte. Para isso, a gente entrevista acadêmicos e acadêmicas profissionais que, de alguma forma, estão inseridos no campo esportivo. Essa é a segunda parte da entrevista com o professor Fábio Augusto Pucinelli, ele que é mestre e doutor em desenvolvimento humano e tecnologias pelo Instituto de Biociências da Unesp Rio Claro. Com pesquisa financiada pela CAPES, graduou-se em Educação Física pela Unicamp, possui diversos estudos científicos sobre práticas corporais, em especial o Karatê em Okinawa. Então, confiram essa segunda parte. Aproveitem. Pensando nessa possibilidade, então, nessa perspectiva de o Karatê ser outra coisa, principalmente o Karatê esportivo, você consegue perceber se, se ele sofreu, como ele sofreu uma ruptura, no sentido de que ele deixou de ser que é um karatê específico para passar a ser um outro karatê. Por exemplo, a gente pode pensar os processos históricos como rupturas, né? Como uma coisa que passou a ser outra coisa depois de um determinado momento. E pode pensar, por exemplo, essa parte como uma evolução, como uma continuidade. Qual dessas perspectivas que o Karatê poderia se encaixar e que você acha mais viável, ou se há uma outra perspectiva, qual seria? Então, pelas pesquisas que eu tenho feito, Marcelo, pela pesquisa que eu tenho feito, pelas minhas idas ao Okinawa e tal, eu acho que não dá para a gente falar em continuidade. Mesmo porque o próprio karatê feito em Okinawa, inclusive eu tenho evitado falar karatê de Okinawa. Pode ser que sem querer, às vezes eu fale, né? Mas eu tenho evitado. Por quê? Porque se eu falar em karatê de Okinawa, é como se eu estivesse falando de algo único. E lá, o karatê não é único. Ele tem várias frentes. Ele se diversifica dele mesmo, né? Então, eu lembro que em 2023, eu fui fazer um curso de Goju-ryu, né? Karate Goju-ryu lá. E a gente teve, eu, no grupo que eu fui lá, a gente teve um treino de Shorin. Mas era outro Shorin. Não era o Shorin que eu pratico, era outro. E aí a gente foi naquelas ruas minúsculas de Okinawa, assim, e é uma coisa tudo labiríntico e tal.
e numa rua extremamente estreita, que era o dojo lá do sensei lá. E aí a gente passou o dia lá treinando esse outro Shorin, que não é o que eu pratico. E aí depois, a gente saiu de lá, mas eu não sabia onde eu estava. A única coisa que eu sabia era que eu estava em Okinawa, não sabia onde eu estava, né? E aí o coordenador nosso lá falou, olha, a van veio buscar vocês, está esperando em tal lugar, num lugar diferente do lugar que trouxe vocês. Vamos comigo, vamos comigo. Aí a gente foi andando, e sem brincadeira, a gente andou 2 minutos. Aí a gente falou, aqui que a gente tá? A gente tava passando em frente ao dojo de Goju-ryu que a gente tava treinando, sabe? E aí, isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque um dojo do outro tava a 2 minutos de caminhada. Eu não sei se deu 2 minutos, né? Talvez tenha dado até menos. Tava 2 minutos de caminhada e eles eram totalmente diferentes um do outro. Eram coisas muito diferentes. Aí, numa das falas do sensei lá, o Yonezato Sensei, por quem eu tenho muito apreço, muito respeito, ele falou disso. Ele estava falando dessa diversidade e tal. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, sensei, se é tão diferente um do outro, por que tudo chama Karapi? Ele olhou para mim e falou, vocês chamam assim. Vocês ocidentais, né? Seus cara pálida, né? Vocês chamam assim. A gente aqui chama de Goju-ryu, Shorin-ryu. Aí ele parou e falou, não, peraí. A gente chama de Higaonna Goju-ryu. Isso aqui é lá Goju-ryu. Shitokan Shorin-ryu. Shugokan Shorin-ryu. Essa coisa de karatê é a gente aqui que né? É claro que isso lá em Okinawa também está sendo muito modernizado, tal como Okinawa em si, né? Está sendo muito modernizada. E sobre as descontinuidades, né? As rupturas. Então, quer dizer, o próprio karatê em Okinawa, ele é um conjunto de rupturas, né? Ele é esquivo, ele é nômade. Ele se diferencia dele mesmo. Só que a modernidade precisa de unicidade, né? Coisas únicas. Até existe um livro muito legal que chama A Sociedade contra o Estado. Sociedade contra o Estado. E o autor, acho que é Pierre Clastres, eu tenho um livro aqui, depois eu pego. Ele fala que o é o mal. Então, a questão é a diversidade. E essa diversidade, ela escapa. Então, quando a gente fala em uma continuidade, essa continuidade é também uma invenção moderna. Mas continuar o quê? Continuar o quê se o negócio é tão diferente dele mesmo? Mas a nossa forma de pensar, a forma como a gente aprendeu a pensar, a forma como a gente aprendeu a sentir as coisas aqui, é dessa maneira. Né? É de uma maneira linear, não circular, espiralada. A gente pensa muito em ideias, modelos assim seguidos, né? E em telos, né? Em objetivo. Eu tenho esse tal modelo e eu preciso chegar aqui, como se fosse algo linear. Né? Quando o pensamento de Okinawa, e talvez influenciado até pelo pensamento da China, seja algo como de aproveitar a situação, aproveitar da situação. E aí eu me encaixo lá naquilo. E esse de aproveitar da situação, eu crio diversidades. Né? Então, é por isso, inclusive, que eu torno aquela noção do Deleuze e Guattari, para me referir ao karatê em Okinawa,
que é a noção da máquina de guerra. Então, no último livro do Capitalismo e Esquizofrenia, né, que é o livro 5 do segundo volume do Mil Platôs, que é no último capítulo, que é o Tratado de Nomadologia, eles tratam isso, né, da questão da formação do Estado e a criação de unidades, para não deixar escapar, porque é assim que o capitalismo funciona. Ele trata de unidades, aquilo que escapa, ele tem que ir lá e capturar de novo para domesticar. E a máquina de guerra é justamente aquilo que promove uma guerra, não uma guerra de estar atirando aí, né? Mas é uma guerra contra essas capturas. E essa guerra acontece através de desvios, de esquivas, de fazer algo diferente, de se reconhecer diversificado de si mesmo próprio, né? Até, cara, andar em Okinawa é uma experiência interessante, assim, sabe? Porque toda vez que eu acho que, agora eu sei onde eu tô. Putz, eu não sei. Porque é tudo muito labiríntico, assim, sabe? É interessante olhar no Google, assim, mapa de Narra, por exemplo. É difícil se localizar. A lógica é diferente. E essa materialidade do espaço, ela reflete muito a materialidade da forma de pensar, da forma de sentir, dos afetos que vão acontecendo, né? Então, eu penso que não existe uma continuidade, não é possível falar em continuidade. São várias rupturas, e aí é ruptura dentro de ruptura, né? Então, esse karatê moderno, estou pensando agora aqui, né, que é muito que o Foucault fala nas Palavras e as Coisas. Ele começa e ele termina o livro falando que o ser humano é uma criação recente que tem data para acabar. Aí é algo, uma especulação que eu estou fazendo agora, assim, né? Uma epifania minha aqui. Eu acho que a esportivização do karatê também é algo recente e que também tem uma data para acabar. Logo a gente vai logo, não sei quando, né? Talvez exista uma reconfiguração disso tudo, né? Talvez seja algo que não se suporte. Bom, não foi isso que você perguntou, mas tá legal falar. Legal. Mas só, então, pensando nessa ideia da ocidentalização do aula, dessa aproximação, não sei se você concorda com isso, pensando, por exemplo, a influência do capitalismo em cima de uma prática corporal, e aí pensando nessa ideia de influências ocidentais ali, aí eu posso, por exemplo, emprestar alguns conceitos, algumas categorias de um historiador do esporte, o Alan Kutcher. Ele vai falar da racionalização, burocratização, da quantificação, da busca por recortes. Isso aí é muito presente no esporte moderno. Então, de certa forma, isso como categorias da ocidentalização sobre uma prática oriental, ela acaba transformando essa prática, seguindo a sua linha de raciocínio, uma ruptura. Aí a pergunta que eu faço é de que formas essa ocidentalização reconfigura gestos, pedagogias e hierarquias presentes no karatê em Okinawa. Que da hora! Eu acho que tudo isso que você levantou está chegando lá em Okinawa, né? E eu senti diferença mesmo, sabe? Em vários aspectos de Okinawa, assim, de 2023 para 2025.
Então eu tive lá em 2023, 2025, agora eu tive lá de novo. E, nossa, foi interessante perceber certas diferenças, né? Por exemplo, até um tempo atrás, Okinawa era um lugar conhecido pela longevidade. Então, as pessoas vivem muito tempo lá, né? E vivem bem. Né? Tem doença? Tem. Mas acho que é a maior. Não investiguei isso ainda, mas era a maior. A longevidade, como é que é? Perspectiva de vida? É isso? Do mundo, né? É chamada até Zona Azul. Isso, Zona Sul, né? Onde é um local no mundo onde as pessoas passam 100 anos. E aí eu tava lá conversando com meu amigo, que dessa última vez eu fiquei na casa do meu amigo, né? E a casa dele é dessas que eu falei, né? Que parece um pequeno prédio, assim, né? Então, são 2 andares e tem 3 ou 4 apartamentos. Eu não sei se são 3 ou 4, porque eu não fui no terceiro. Então, eu fiquei em um desses apartamentos, né? Ele cedeu lá, eu paguei mais barato para ele lá, bem mais barato que se fosse num hotel, por exemplo, né? Fiquei com ele e aí tava conversando com ele, né? Ele é japonês, ele mora há 17 anos no Okinawa, ele nasceu em Osaka. E ele falou que a longevidade em Okinawa está diminuindo. E aí ele citou 2 motivos principais. Um deles é que as pessoas lá não andam mais a pé. Anda, mas não da forma como andava antes. Aí ele apontou para os carros, olha, muito carro aqui em Okinawa agora. Mas antes eles andavam mais a pé. As pessoas aqui andavam mais a pé. E outra, desde o ano 2000, mais ou menos, começaram as lojas de conveniência em Okinawa. Não existia. E eu, ingênuo, né, eu comprava muita coisa em lojas de conveniência. Meu almoço, minha janta, toda manhã. Aí falaram pra mim lá, falaram, ó, que eles usam umas substâncias aí pra preservar mais a comida, né? Pra comida que já tá meio passada não cheirar mal, e essas substâncias vão fazendo mal pro corpo, né? Aos poucos. Claro que comer uma vez na vida não vai te fazer nada, né? Mas eu tava lá, fiquei lá 30 dias, e tava quase todo dia comendo isso. Então, essas conveniências, essas facilidades aí do capitalismo, elas vão fazendo com que a expectativa de vida também seja reduzida. Aí esse meu amigo falou do avô dele, que o avô dele viveu mais de 100 anos, e que ele achava interessante que viveu na época da guerra, e ele passou fome muito tempo na vida. E mesmo assim ele viveu mais de 100 anos. Então, toda essa dificuldade fez com que ele vivesse, né? Conseguisse viver, conseguisse lutar para viver. E eu penso que o capitalismo, ele tende a fazer a gente a se acomodar muito, né? Por outro lado, o discurso do esporte, ele é um discurso que está muito vinculado ao que o próprio Foucault chama de poder pastoral, né? Que é a questão do autossacrifício. Então, você vê os atletas aí deixando de fazer coisas porque eu preciso ir bem na competição, tal, né? Então, a questão da obediência, da disciplina, de seguir um rebanho, né, para se destacar, tudo isso tem a ver com um discurso capitalista que está por trás
que valida o esporte, né? Valida a esportivização. E aí, por exemplo, né, a própria maneira de fazer kata. Quando a gente vai lá para Okinawa, você olha um sensei de Okinawa fazendo kata, e tem muita gente que olha e fala assim, mas ele está fazendo desse jeito porque ele é um idoso. Não é bem assim. Ele está fazendo desse jeito aí porque não precisa ser exagerado do jeito que a gente acostumou a ser. Por quê? Porque na competição de karatê você precisa convencer os juízes, as pessoas que estão como espectadoras lá no local. Você precisa convencer, né? Então, para isso, você precisa que os golpes sejam muito aparentemente fortes, precisa fazer careta, precisa gritar, precisa saltar muito alto, precisa fazer acrobacias no kata, né? E isso muda as configurações. Porque para um kata clássico, digamos assim, você não precisa de tanto esforço. Você precisa entender como é que o corpo vai fazer para que o gesto seja forte, mas que você não precise de força. Você não precisa de força física, necessariamente, né? Você vai usar o corpo para que aquela força venha de forma mais espontânea possível. Então, para isso, você não precisa fazer muitos... você não precisa participar de um programa de treinamento esportivo, que é outra coisa. Então, a forma de fazer kata, ela também é reconfigurada. Então, a pessoa não faz o kata... quer dizer, a pessoa faz o kata pensando que aquilo vai levar ela a ganhar uma medalha, por exemplo, um título. Então, isso entra naquela questão do telos. Existe, supostamente, então, um modelo a seguir, né? E que eu preciso alcançar aquele objetivo. E para isso, eu tenho que fazer kata dessa determinada maneira. Essa última vez agora, no final, teve um sábado que eu fui num festival lá, e eram umas barraquinhas, assim, parecia quermesse. E era um sábado de manhã, mais ou menos na hora do almoço e tal. Foi que eu almocei lá. E era um parque, o Noyama Park. É exatamente o mesmo parque onde tem aquela placa grande do Karatê Nisenten Nashi, né? Uma frase lá do Funakoshi. E aí eu fui caminhar pelo parque e passei ao lado de um dojo de Kyudo. Kyudo, a arquearia, né? E aí, putz, como é que eu vou só passar, né? Eu entrei lá, perguntei se eu poderia ficar lá dentro para assistir. Aí eles me receberam muito bem, falaram, olha, você pode ficar aqui. Até aqui você pode vir, depois não. E era um lugar perfeito, né, para assistir o treino dele. E eram estudantes de, talvez, ensino médio, pessoas novas, assim. E tinha um rapaz que parecia mais velho, tinha uns 20 anos de idade. Acho que ele era um senpai lá da turma, né? Um discípulo mais avançado. E que, apesar de ele ter 20 anos de idade, sei lá, talvez, do tempo que eu fiquei lá, ele acertou o alvo umas 3 vezes. Mas, assim, exatamente o meio do alvo. Sabe? E aí, apesar de ter feito pesquisa sobre karatê, já ter terminado o doutorado, mestrado, não sei o quê, o meu pensamento imediato foi, cara, mas se ele já acerta o alvo, o que ele está fazendo aqui ainda? Ele já atingiu um objetivo, que é acertar o alvo. E aí, aos poucos, que eu fui me tocando que era uma pergunta descabida, né?
Porque a questão não é necessariamente acertar o alvo. Ele está lá porque, de alguma maneira, aquela prática é atraente para ele. Né? Ele não está lá para acertar o alvo, mas ele está lá para fazer aquele gesto extremamente contemplativo, para se engajar com aquelas pessoas naquele momento e tal. Então, quando se faz um kata, por exemplo, em Okinawa, por exemplo, não é para ganhar uma medalha, como é a lógica que o capitalismo ensina a gente aqui. A gente tem que fazer isso. Isso tem que servir para alguma coisa, né? Ou serve para defesa pessoal, então eu treino kata para ser defesa pessoal, ou aquilo vai fazer bem para minha saúde, ou aquilo vai me fazer ganhar medalha. Então, é possível falar em autenticidade do karatê hoje? Ou sempre lidamos com tradições já reinventadas, no caso, sofreram rupturas históricas? Eu não sei exatamente o que você quer dizer com autêntico, mas eu vou falar o que eu estou imaginando, aí se não for, você me fala depois. Eu acho que esse autêntico que você está usando me chega mais ou menos como essa coisa da essência, né? Do karatê em si. Então, a essência é uma abstração. Então, se é uma abstração, é algo metafísico, transcendente, não é desse mundo, mas eu penso que a gente tem que lidar com as coisas desse mundo, com as coisas que são imanentes. Então, o karatê é uma prática corporal que foi desenvolvida por ser humano e não por seres humanos, na verdade, por seres humanos comuns, né? Num determinado tempo histórico. Só que não parou lá. Ela vem se diferenciando, o karatê é uma prática que vem se diferenciando dela mesma. E ela nunca foi algo a não ser diferente de si mesmo, diverso de si mesmo, né? Então, é aquilo, né? Talvez a gente tenha tanta dificuldade para pesquisar o karatê. Eu acho que é difícil pesquisar o karatê, mas eu acho que é muito legal. Porque talvez a gente pense muito assim, né? O karatê como uma entidade, como uma força autêntica. E talvez a gente coloque alguns sensei de karatê, mas isso não é só no karatê, no judô também tem muito disso. A gente faça um discurso muito canônico desses sensei, né? Um discurso muito laudatório, como se esses mestres fossem algo supra-humanos. Não, mas eram seres humanos inseridos numa determinada época. E que condições convergiam para que aquilo fosse... Condições e possibilidades convergiam para que aquilo fosse, de alguma forma, criado, sei lá, desenvolvido, né? Emergido, acontecido. Então, eu penso que se existe uma autenticidade no karatê, a autenticidade do karatê reside na prática cotidiana, nessa realidade, e não numa verdade. É a realidade que acontece aqui com o grupo que eu tenho, que eu dou aula, que é diferente do meu amigo da aula aqui também, apesar de a gente seguir o mesmo sensei, né? Porque somos pessoas diferentes, aí a gente acaba fazendo um karatê diferente, né? Eu ouvi uma frase uma vez que num templo budista existiam 100 monges, então são 100 tipos de budismo, né? Que cada monge faz conforme os atravessamentos que implicam nele aquele budismo. Então o karatê talvez seja também assim, né? Nunca existiu um karatê único, talvez nunca vai existir, apesar de ser uma luta aí
capitalismo e tal, né, que é fazer com que seja sempre um, que daí fica mais fácil de intervir naquilo, né, de mercadorizar aquilo, mas o karatê ele é muito, ele é escorregadio, né, escapa aqui, escapa ali, né? Então o karatê é essa diversidade, essa pluralidade. Legal. Era isso que eu quis dizer com autenticidade? Sim, nessa questão da tradição, se ele vai se mantendo ou ele vai se modificando. Mas do jeito que você apresentou, respondeu-se. Até daquele exemplo que você falou dos monges, né, que há vários budismos, né, cada exteriorização da prática assim, de cada um, fazendo um paralelo, é como se fosse a gente pensar a escola convencional. Os alunos eles saem de um determinado espaço, eles estão marcados por experiências e vão para um espaço onde, enfim, vai ser validado aquilo ou não. Então eles chegam com uma experiência e assim eles vão receber estímulos ali. É como se fossem praticantes de karatê que saem de suas casas e vão no dojo. E lá eles vão aprender uma modalidade, uma prática. Só que, ao mesmo tempo, eles estão marcados por experiências que vão acabar transformando aquilo que eles estão absorvendo, de certa forma, em uma outra coisa. A partir do passado, das experiências que ele tem, com o presente que ele está recebendo ali. E assim ele vai exteriorizar algo híbrido, né, ou combinar as experiências. É nesse sentido que você percebe Aí talvez, né, Marcelo, talvez esse seja um dos motivos da gente não poder falar em modelos, né? Porque cada vez que alguém faz um kata, é sempre algo único. Então, a escrita japonesa, né? A gente pega lá os traços e tal, ela tem lá a forma dela, né? É aquilo e tal. E aí tem um texto tão bonito que é do Rafael Yamashiro. Não lembro o título do texto, mas é sobre caligrafia japonesa, Shodo. Está no site da Fundação Japão. E ele já começa falando que ele foi num treino, né, de Shodo, lá com o sensei dele, e o treino era escrever o kanji de boi. Puxa, sei lá por quê. Por que era esse treino, né? Talvez pelos traços eles queriam treinar. E é um kanji relativamente simples. E ele, já com uma certa experiência, né, isso ele contando no texto, ele fez lá com traços fortes, intensos e tal, não sei o quê. E aí o sensei por trás, assim, olhou e falou, que boi triste. E aí ele ficou encanado com aquilo, né, porque os traços estavam fortes, né, ele fez de um jeito com um ímpeto, assim, né, tal. Só que aí ele começou a lembrar que quando ele fez aquele, especificamente, naquele momento, ele estava triste. Então, ele estava passando por uma situação que fazia com que ele se entristecesse. E o sensei não sabia. Então, é algo que escapa. Né? Apesar dos traços serem sempre os mesmos, na mesma ordem e tal, esses traços, eles capturam também um momento singular. Então, quando a gente faz um kata, se eu faço um kata agora e eu faço um kata daqui 5 minutos, pode ser o mesmo kata, mas é um outro daquele mesmo, que daí já não é mais o mesmo. Né? Então, por isso que eu insisto, né, que não é possível falar em modelos,
Não dá para a gente falar em modelos. Até quando eu comecei o doutorado, a minha hipótese, vamos chamar assim, era relacionar o karatê praticado em Okinawa com a ascesis. A ascesis é a palavra grega que deu origem à palavra exercício. Então, era um conjunto de exercícios, tanto físicos quanto de reflexão, escrita, de até exercício de sonho. Um aluno lá que era o Artemidoro, ele falava fazer exercício de sonho, né? Pois é, seja aí o bisavô da psicanálise. Aí, esse conjunto de exercícios visavam promover transformações na pessoa, né? Fazer com que a vida se transformasse numa obra de arte. Então, eram contínuos esforços para que a vida fosse uma obra de arte. E aí, quando, nas minhas incursões lá para Okinawa, eu comecei a falar, caramba, porque não é competitivo, é outra coisa. Então, será que existe um diálogo aqui? Eu posso falar que o treino de kata em Okinawa é uma ascesis. Eu comecei o doutorado assim. E por aí eu fui. Né? Por aí eu fui. E por um bom tempo, talvez até o último dia, talvez até o momento da minha defesa, eu tenha pensado que, pronto, é uma ascesis, eu só preciso saber como justificar. Só que, aos poucos, eu fui percebendo que não era bem assim. Né? No final, eu fui percebendo que não era bem assim. Bom, como? Indícios, alguns indícios. Em 2023, esse amigo que eu fiquei na casa dele agora em 2025, ele era coordenador do curso que eu fiz lá, e aí ele convidou a gente, no final do curso, para ir uma espécie de happy hour na casa dele, assim. Foi, nossa, deu muita comida pra gente. Saí de lá com a barriga cheia. E preparou uma surpresa, que era uma apresentação musical maravilhosa, lá na casa dele. E dias antes, eu tinha presenteado ele com algo que minha mãe fez. Ela fez um pano de prato, ela bordou o pano de prato à mão, assim, me deu alguns e falou, isso aqui você leva e dá pra quem você gostar lá em Okinawa. E eu dei para esse coordenador. E aconteceu algo que já vinha acontecendo e chamando a minha atenção. Que era assim, quando eu já tinha dado esse pano de prato pro Maeshiro Sensei, né? Meu sensei lá. E quando ele pegou na mão, obrigado. Aí eu falei assim, minha mãe fez. Aí ele, sua mãe que fez? Minha mãe fez. Aí ele parou o treino assim, foi lá, chamou a esposa dele, desce, filho, que vem aqui. A esposa dele vem e tal, entra no dojo, aí ele, ele que fez. E eu, só um pano de prato. Aí, quando eu dei um presente pro Higaona Sensei também, né, lá do Goju-ryu, eu dei um pano de prato pra ele, e ele pegou na mão, assim, no que ele pegou, eu falei, minha mãe que fez. Ela, sua mãe que fez. E aí ele muda a expressão, é como se ele estivesse pegando um quadro do Leonardo da Vinci, né? Sua mãe que fez. E aquilo me chamava muita atenção. E aí quando eu fui nesse happy hour na casa do coordenador, eu olhei na parede, e o pano de prato que eu tinha dado, ele estava pegando na parede, como se fosse um quadro. Eu falei, cara, mas era pra estar em cima do fogão, em cima da pia, em cima da mesa, sabe? Era pra estar enxugando prato. Não, tava lá, né? Aí aquilo me chamou a atenção. E depois eu fui conversando com as pessoas lá e me disseram que eles tendem a valorizar esses que a gente chama aqui de artesanato como obra de arte, né? E é uma arte assim do cotidiano, é uma arte que não é uma instituição separada da vida, uma vida, né? Tá lá. E aí, na minha qualificação,
professor Tony Hara insistiu para que eu lesse um livro e eu tava, assim, reticente em ler o livro. Isso eu acho que achei. Que é esse aqui, ó. Dá pra ler? O livro do chá. E é maravilhoso. É maravilhoso. Isso mudou os rumos, assim, da minha pesquisa. Isso na qualificação. E esse Okakura, do livro do chá, ele fala que a arte é constante ajustamento. E que viver é se ajustar. É constantemente se ajustar e reajustar. Por isso, viver é arte. Aí que eu... então eu estou equivocado. A prática de Karatê em Okinawa não é umas quedas. Quer dizer, pode ter semelhança, né? Pode ter... Essa palavra não é boa. Pode dialogar, mas não é. Não é porque as queses implica esforço. E em Okinawa, talvez, ou ao que tudo indica, eu não preciso me esforçar para fazer da vida uma obra de arte. A vida é arte. Porque é constante ajustamento. E é esse constante ajustamento que faz com que a vida seja arte. Ou seja, é uma chave diferente para pensar a arte, inclusive, do que a gente pensa aqui, né? Agora, até me deu vontade de compartilhar um vídeo aí. Eu vou pedir em procurar o vídeo, até se quiser fazer algum comentário, sei lá, alguma outra pergunta. Eu ia acabar fazendo uma outra pergunta aqui. Pode fazer. Relacionada a essa questão, já que você até lembrou do seu sensei, da relação mestre-discípulo. De que forma a relação mestre-discípulo se transforma quando o mestre deixa de ser concebido como guardião de segredos técnicos ou simbólicos e passa a ser entendido como empreendedor de serviços, né? Como está apresentado, de certa forma, nos dias atuais, assim, hoje tradicionais ocidentais. Ai, essa pergunta é boa, né? Puxa vida, que da hora. Cara, eu acho que essa primeira parte da sua pergunta também, né? A guardião de segredos e tal. Eu acho que essa forma de falar também é uma forma muito nossa. Por quê? Porque pela minha experiência lá, né? Toda vez que eu vou treinar com o Maestro Sensei, ele me mostra coisas. Quer dizer, ele não me mostra. Ele me dá algumas pistas de coisas que eu realmente não consigo entender na hora. Mas aí eu percebo que elas emergem, às vezes anos depois. Né? Então, não sei se vai dar para ver aí, mas eu lembro da primeira vez que eu tive uma orientação particular com ele, né? Eu estava fazendo esse movimento aqui. Abaixo. Esse movimento. Aí, ele falava assim para mim, Fábio, você tá fazendo assim. O certo, o adequado, tá? É assim. Caceta, uma diferença. Aí ele mostrava de novo, ó, você tá fazendo assim. Mas é pra fazer assim. E aí ele colocava a mãozinha pra trás e ficava olhando pra minha cara. E tinha logo um espelho na frente. E ele não falava mais nada. Aí eu ficava na frente do espelho. Aí tinha que ele dava risada. E aí eu ficava com uma vergonha danada. E tinha hora que ele falava, é isso. Só que ele nunca falou pra mim o que é o é isso.
Mas aos poucos eu fui percebendo que o meu corpo foi entendendo, né? Então é uma outra maneira, uma outra chave de entendimento. E isso acontece sempre, todas as vezes que eu vou lá. Existem detalhes, nuances, assim, que são... Não é que é um segredo, mas é que demanda exploração, demanda constância, fazer, refazer, demanda tempo, paciência, né? Por quê? Porque é todo um encadeamento corporal que precisa para aquilo, né? É mais ou menos quando o Hegel, lá do Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, ele traz, né, a questão da respiração, que o sensei dele fala para ele que aponta, né, que tá muito tenso aqui, tá muito tenso ali. E aí o Hegel fala, mas eu tô me esforçando, sensei. E aí o sensei fala, esse é o seu maior problema. Você se esforça, você tem que só respirar, né? E aí, nisso de só respirar, todo o encadeamento começa a mudar. O encadeamento de ações corporais começa a mudar, né? De novo, é uma chave que vira, né? E aí, então é assim, o Jigoro Kano fala isso, né, num dos livros dele, que ele fala que quando ele queria aprender um arremesso lá, ele perguntava pro sensei dele, como é que faz tal arremesso? Aí o sensei dele ia lá e fazia o arremesso com ele, né? Derrubava ele. Mas eu não entendi. Vem aqui. Derrubava de novo. E aí o Jigoro Kano, muito afetado já pelo pensamento ocidental, né? Racional, ocidental, utilitarista, ele desenvolve métodos de ensino que criam atalhos. Só que, ao mesmo tempo, o Hegel, né, ele aponta lá no livro que ele comentou com um outro sensei, puxa, demorou para eu aprender a respirar, mas era isso que eu tinha que fazer e era tão simples. Por que o meu sensei não falou logo disso para mim? Aí o outro sensei fala assim, porque você primeiro precisava se afogar, para depois perceber o valor que tem no salva-vidas, né? Então, Marcelo, eu acho que a pedagogização do karatê, de uma forma geral, ela faz isso. Ela tira da gente a oportunidade da experiência, a oportunidade do erro, do equívoco. E que não é erro, é uma ponte que está sendo construída. Agora, a gente quer criar atalhos, e aí fica mais ou menos, fica meia boca, fica uma coisa muito superficial, fraca, né? Eu ia falar outra coisa, mas esqueci. Bom, enfim, eu achei o vídeo. Oi?
Bom, e voltar um pouquinho aqui. Então, esse vídeo, né, que eu quis mostrar, ele... Bom, esse lugar é o Shidokan Honbu Dojo, né, que é a matriz do Shorin Shidokan. Então, é uma vertente do estilo Shorin, né, que é que eu faço parte, inclusive. Esse sensei que está com faixa vermelha é o Katsuya Miyahira. O sensei Katsuya Miyahira. Ele é falecido, faleceu em 2010. E esse dojo é dele. Então, foi ele que deu o nome para a linhagem, né? Ele foi discípulo do Chibana Sensei, que foi quem deu o nome do estilo, né? Isso vai chamar Shorin. Mas aí o Miyahira, o Chibana Sensei teve vários discípulos, e cada discípulo foi fazendo uma linhagem da forma como ele bem entendia. Então, o karatê se diversificando dele mesmo. E essas outras pessoas percebem que elas usam essa faixa, que é uma faixa, a gente chama aqui no Brasil de coral, né? Em japonês é kohaku, é a faixa vermelha e branca. No Shorin, corresponde a sétimo e oitavo dan, né? Essa faixa. Eu estimo que essas pessoas que estão aqui, principalmente as que estão na frente, são oitavo nessa época. Nessa época já eram oitavo. Esse sensei aqui, por exemplo, é o Takara Sensei, ele já é décimo dan hoje, né? Mas nessa época eu estimo que ele já fosse oitavo. Esse kata que eles estão fazendo, no Shorin, a gente aprende um ano de prática. Às vezes, dependendo da pessoa, até antes. Antes de um ano já aprende esse kata, que é o equivalente ao Teksandan, né? Mas Shorin aprende rapidinho esse kata. Nuance. Bom, se eu estimo que eles são oitavo dan, eu recentemente fui para sétimo. Foram 37 anos de prática até chegar no sétimo. Então, para eu poder fazer o exame para oitavo, tem que ficar mais 7 anos no mínimo nessa graduação, em sétimo. Ou seja, vamos estimar que eles, nessa época aqui, praticavam karatê há 40 a 45 anos. Bom, praticam karatê há 40 a 45 anos nessa época aí. E é um kata, como eu falei, que no Shorin aprende com um ano de prática. Ou seja, há mais de 40 anos eles fazem esse kata. Agora, o que Miyahira Sensei estava fazendo entre eles? Estava corrigindo, né? Talvez essa palavra, corrigindo. Só que corrigir implica em modelo. Né? Existe um modelo, um ideal a ser atingido, então eu corrijo o erro. Então, talvez a gente possa pensar numa outra palavra, que é Miyahira Sensei está ajustando. Por quê? Porque o Takara Sensei aqui, por exemplo, né, esse aqui no meio, saiu bem enquadrado aqui, ele fez nessa vez. Se o Miyahira Sensei chamasse para ele fazer de novo, ele iria fazer o mesmo kata
de uma maneira diferente, um pouquinho diferente, ia variar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é sempre diferente. Talvez fossem outros ajustes. Agora, pelo amor de Deus, né, Marcelo? A pessoa não tem vergonha, faz o mesmo kata há mais de 40 anos e ainda não está perfeito. Eu acho que é porque ela não se esforça devidamente. Né? Olha o discurso capitalista neoliberal, né? Que vai para que vai para o modelo. Não existe modelo. Por quê? Porque a vida é constante ajustamento. E ajustamento é arte. Logo, viver é arte. Ou seja, a prática de kata implica num constante ajuste, tal como a vida. Né? Então, eu lavei a louça ontem, hoje eu tenho que lavar de novo. Ajustamento. Né? Tomei banho hoje de manhã, agora tá calor, daqui a pouco eu vou ter que tomar banho de novo. Né? Então, não é porque eu cheguei num nível que eu falo assim, agora sim, agora eu transformei a vida numa obra de arte. Pronto. Não. A vida já é uma obra de arte. Né? E a prática do Karatê em Okinawa, se ela está fundada em algo, ela está fundada nisso. Num constante ajustamento. E aí vem o kata como uma arte. E é uma arte, reforço, diferente do que a gente está acostumado como arte. Como uma instância diferente da vida. Como, o Foucault, que eu gosto bastante, ele dá uma entrevista, que eu esqueci o título da entrevista agora, mas é Genealogia de alguma coisa, que ele fala assim, por que uma lâmpada, né, até o meu orientador, o professor Carlos, fala que existe, ou existia, não lembro, na França, na época, uma arte, uma espécie de arte que se fazia com lâmpadas. Então é por isso que ele dá esse exemplo na entrevista. Não? Por que uma lâmpada pode ser uma obra de arte e não a nossa vida? Pronto. Então a gente olha para o Karatê feito em Okinawa e está aí. É a vida sendo arte, sendo obra de arte. Né? E aí isso, não sei até que ponto o esporte consegue capturar. Não sei se isso é capturável. E aí entra de novo aquilo que eu tenho pensado, né, que é o Karatê em Okinawa como uma máquina de guerra, como aquela noção do Deleuze e Guattari, né, que é que constantemente escapa do aparelho de captura, né, da domesticação. Então, aquilo que eu falei, né, do boizinho triste. Tem lá escrito aquele padrão. Mas cada vez que eu escrever no ideograma, ele vai ser diferente. Cada vez que eu fizer um kata, ele vai ser diferente. Continue nos seguindo para a parte 3. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.